paz do Senhor a todos. Que maravilhoso dia o Senhor preparou para todos nós participarmos da glória que a palavra carrega. E se nós entendermos a palavra, nós também carregamos esta mesma glória, esta mesma riqueza neste vaso de barro tão necessitado de Deus. Este vaso que quebra, este vaso que chora, este vaso que sente dor. Mas Deus achou por bem habitar nele. Amém? Não é um vaso de ouro, mas é um vaso de barro, que somos nós, os filhos de Deus. Isso é muito importante a gente compreender essas coisas. Deus está em nós e Ele se manifesta através de nós aqui na terra. Quero ler com vocês uma palavra que está no capítulo 2 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 12. A gente vai ler esse texto e Deus, a palavra se renova a cada segundo, a cada momento, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito nova para nós. Marcos 2, até no versículo 12, vamos ler? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim razoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Incline a sua cabeça em um momento de oração sobre esta palavra, para que o Espírito encontre lugar em nós, para nos dizer algo a respeito do que é necessário para a nossa vida ser melhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos diante de Ti sobre a necessidade que temos de receber uma palavra que nos leva mais alto, de receber uma palavra que nos cura, de receber uma palavra que a gente viva intensamente a Tua graça. Receber uma palavra que muda os nossos pensamentos, que transforma o nosso ser. Que o conhecimento de Deus possa transformar o nosso coração na intimidade que o Espírito nos leva a ter com o Senhor. Que nesta noite não seja diferente, Pai. Que cada coração que aqui está esteja mais quebrantado, esteja mais puro, esteja mais santo, esteja pronto para encontrar e ser suprido de toda a sua necessidade. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Aleluias. Irmãos, nós vamos conversar sobre a insensibilidade. O que é que gera
a insensibilidade nos corações das pessoas. Por que nós estamos vivendo os últimos tempos, esses últimos momentos da igreja na terra, e os corações se tornam tão secos, tão insensíveis a respeito do outro, a respeito das pessoas? Nós estamos vivendo uma secura, que é necessário que a gente seja molhado novamente pela água do Espírito, que a gente seja tocado novamente no lugar aonde Deus habita, que é o nosso coração. Quero falar com vocês sobre duas coisas muito importantes que levam à insensibilidade. A primeira delas é a religião, a religiosidade que ensina sobre Deus, mas de forma contrária. A religiosidade que fala de Deus, mas de uma forma onde as pessoas não conseguem conhecê-lo. A religião que fala de Deus incessantemente, que diz Deus está aqui, Deus está ali, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas no cerne, no centro, no entendimento, Deus não habita, Deus não está. A religião que ensina sobre Deus de uma forma contrária a Deus, leva as pessoas a não conhecer o amor de Deus. E não conhecendo o amor de Deus, esta pessoa não ama a Deus e nem ama o seu próximo. Então a palavra conduzida de forma contrária à Bíblia, ao Espírito, gera pessoas insensíveis, pessoas orgulhosas de si mesmas, pessoas que se acham melhores do que os outros, pessoas que não amam, pessoas que não se arrependem, pessoas duras, porque elas aprenderam sobre Deus de uma forma errada. E isso tudo não passa de uma religiosidade, uma religião que não liga, porque a palavra religião é religar, do grego. Religa o homem a Deus. Então uma religião que não liga o homem a Deus é uma religião sem vida. É uma religião morta. É uma religião que não satisfaz. O homem está vazio, insensível, sem conhecimento. A segunda coisa que torna o coração do homem insensível é a iniquidade, o pecado. O pecado endurece o coração. O pecado separa. O pecado gera a morte. E o coração endurece. Sobre estas duas coisas nós vamos ler alguma coisa, algum texto, que nós vamos entender melhor. Tá? A insensibilidade religiosa e a insensibilidade pecadora. A insensibilidade religiosa, nós vamos ler o livro de Jonas. Jonas capítulo 4, do 9 ao 11. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Jonas, o profeta, nós conhecemos a história. Um homem conhecedor da religião judaica profundamente,
Vocês sabem que quando ele estava no navio que estava quase afundando, e foi ali lançado sorte para saber qual o motivo daquela tragédia, ele se apresentou como um grande conhecedor e como alguém que assume responsabilidade. Ele disse assim: o culpado dessa tragédia, o culpado dessa tempestade sou eu, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Eu estou fugindo de algo que é a minha missão. E então, ele foi lançado ao mar, e a tempestade cessou, e ele chegou a Nínive, através de um grande milagre, que foi o ventre da baleia. E ele pregou durante 3 dias a palavra de Deus em Nínive. E aconteceu um grande milagre. O povo de Nínive se arrependeu, mas o coração do Jonas se endureceu. O coração do Jonas se tornou insensível. A religiosidade, quando nós não entendemos a Deus da maneira como Ele é, a tendência é o nosso coração se tornar insensível, é endurecer. Então o coração de Jonas não conhecia o coração de Deus. Não sabia do amor de Deus. Não tinha entendimento do amor profundo. Então Jonas endurece o coração. Mesmo ele tendo pregado, mesmo o povo ter se arrependido, inclusive os animais, todos fizeram um jejum e oraram ao Deus do céu. E Jonas subiu num monte próximo ao mar para ver o que ia acontecer com a cidade, porque mesmo ele pregando, ele tinha certeza que Deus não ia poupar. E ele ficou olhando lá da praia, lá do monte, ele ficou olhando a cidade ser destruída. E Deus viu que ele estava ali naquela praia, ali naquele sol. Deus pegou e fez com que nascesse uma árvore, um pé de aboboreira. A aboboreira nasceu ali naquela areia, naquele monte, e fez uma sombra gostosa, ele ali olhando o mar, aquela brisa, e também esperando a cidade ser destruída. Ele olha, insensível que só, coração endurecido, religioso ao extremo. E nada acontecia. E Deus está ali, olhando a posição dele. Quem sabe o coração se quebranta, quem sabe. Aí Deus vai lá e pede para um bichinho ir lá e cortar a árvore, cortar a aboboreira. O bichinho vai lá e corta. E quando corta, a árvore seca, a sombra acaba e Jonas entra em pânico, fica irado demais. Ele pede a morte, ele quer morrer, porque a aboboreira secou. Irmãos, olha a insensibilidade. A insensibilidade faz a gente valorizar coisas e desvalorizar gente. Ele valorizava um pé de árvore, um pé de aboboreira tanto, mas ele não estava nem aí que a cidade perecesse, que a cidade fosse extirpada da face da terra. Aí Deus vem falar com ele. Deus vem falar que esse texto que a gente leu a partir do versículo 9. Falou: Jonas, é razoável isso que você está sentindo, meu filho? Esse desespero, querendo morrer. Querendo morrer? Você está querendo morrer por causa da aboboreira? É isso mesmo? É isso mesmo, eu estou ressentido, eu estou angustiado, eu estou triste. O senhor cortou a aboboreira, o senhor cortou a árvore. Falou: você está com pena da aboboreira, filho? E eu estou com pena de 120 mil pessoas. A minha alma está triste por causa de 120 mil pessoas. Sabe, Jonas? E também crianças e animais. Note que Deus cita os animais que o rei obrigou que eles jejuassem. Você não entendeu meu coração, filho. Você não entendeu. Você não entendeu quem eu sou.
Então a religião que você está servindo, a religião que você entende, você não conseguiu se religar no meu coração. Irmãos, e esse é muitas vezes a nossa vida. Nós não conseguimos entrar no coração do nosso Pai. Nós não entramos no entendimento dele. A gente valoriza coisas e se torna insensível quando se trata de gente. Nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Irmãos, como Deus diz aí, eu não sou contra animais, eu também sou a favor dos animais. Mas tem gente valorizando muito mais animais do que gente. Sabe, o cachorrinho, o gatinho, entra em casa do jeito que ele tiver. Mas os filhos e a mulher ficam brigando. Lava o pé, não entra assim, não vai na cama. Mas o gato, o cachorro vai para todo lado. É uma insensibilidade. Não que não tem que ter modos, não é verdade? Tem que ter. Mas, irmãos, a insensibilidade do nosso tempo é horrível. Tá uma tragédia. A falta de entendimento do coração de Deus. Glória a Deus. Vamos ver outra coisa que endurece o coração. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta é a segunda coisa que endurece. Porque a iniquidade separa você do amor. Separa você de Deus. Separa nós da intimidade com Deus. Por causa da iniquidade, o amor esfria. Por causa do pecado, por causa daquilo que nós estamos aceitando como normal. Mas para Deus não é normal. A iniquidade está separando a nossa intimidade com o Pai. Nós já não temos prazer em estar com Ele. Porque a iniquidade nos separa. O pecado nos separa dele. A gente tem prazer em qualquer lugar, principalmente em coisas que não tem nada a ver com Ele. Mas não tem prazer nele. Mas não tem prazer em estar com Ele, como a palavra ensina. Fecha a porta do teu quarto, entra lá. Vai lá, você e Ele. Aquele momento de intimidade. Senhor, estou aqui. Senhor, enche o meu coração. Senhor, não deixe o meu coração endurecer, não deixe o meu coração ficar insensível. Eu quero, Senhor, ter um coração quebrantado. Sabe, queridos, a iniquidade nos separa deste amor. O pecado nos separa deste amor. O pecado nos põe fora da presença. Por se multiplicar a iniquidade, é o tempo em que nós estamos vivendo. A iniquidade multiplicou e o amor esfriou. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ver o segundo versículo, que é Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Note bem, você deixou o primeiro amor. A reclamação de Jesus aqui é essa, para a igreja. Vocês deixaram o primeiro amor, mas eu estou dando uma chance para que vocês se arrependam e voltem. E voltem a praticar o primeiro amor.
Primeiro, amor a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos o que Ele ama. É impossível dizer que ama a Deus e não conseguir amar. É impossível, não tem como. Anda junto essas duas coisas. Se meu coração ama ao Senhor, eu amo também o que Ele ama. E odeio o que Ele odeia. Essa é a simplicidade da palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aí ele diz assim: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, com esta condição: se não te arrependeres. Se não haver arrependimento, será tirado. Irmãos, a palavra brinca com a gente? A palavra faz de conta? Ou ela é real? Viva e verdadeira. Se o nosso coração não tem arrependimento, irmãos, como é que Deus pode agir? Como é que Deus nos coloca no lugar que está feito em Cristo? Se a gente não se arrepende mais, coração endurecido, insensível, pecado varre e a gente não está nem aí. É necessário, irmãos, que a gente entenda isso, que a gente busque isso. E a gente pode entrar na mensagem agora. Do Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. Um paralítico. Geralmente essas pessoas são invisíveis. Ninguém vê. Mas tinha 4 pessoas ali que viu. 4 amigos, 4 homens que viu ele. Talvez ninguém via mais. Talvez ninguém enxergava mais. Mas aqueles 4 amigos viu o paralítico deitado na cama. E disse: nós sabemos onde pode resolver o problema dele. Jesus. Nós já vimos Jesus curar. Nós já vimos Jesus restaurar vidas. Nós já vimos Jesus só fazer o bem. Vamos levar ele lá. Ah, é longe. Onde Jesus está? É longe. Não, vamos pegar nós 4 aqui, a gente leva. Pegar na cama aqui, ó. E caminha, estrada fora. Vamos levar. Aqueles coração não era insensível. Aquele coração era um coração que chorava pelo outro, que se lamentava pelo outro, quebrantado. Mas a hora que chega onde Jesus está, uma multidão. Jesus está dentro da casa. Ah, vamos deixar para outro dia? Quem sabe a gente encontra ele em um outro lugar, mais simples, mais fácil. Porque a gente fez a nossa parte, não é verdade? A gente pegou, andou tudo isso, mas não dá para entrar. Todo mundo entende, não é verdade? Vamos, fizemos uma parte. Não, a gente chegou até aqui. Vamos seguir em frente, não vamos parar não. Nós vamos fazer de tudo para colocá-lo lá. Gente que tem um coração igual de Deus. Gente que tem um coração igual de Jesus não desiste. Gente que tem um coração igual de Cristo segue em frente. Não para. Insiste. Não é tempo de parar, é tempo de permanecer, de continuar. Não tem como entrar pela porta. Há uma multidão. Vamos subir pelo telhado. Irmãos, isso traz uma fé no coração da gente, de ver esses meninos aí, esses jovens, né? Trazendo esse paralítico e vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Sabe aquilo, amados, quando a gente tem um coração igual de Cristo, a gente sempre diz isso. Nós vamos dar um jeito. Nós não temos, mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos resolver o teu problema em nome de Jesus. Nós vamos ajudar você.
Quando a gente tem o coração igual de Cristo, a gente não fica olhando, já fiz o que eu podia. Não fez não. A gente não fez não. A gente precisa ter essa firmeza de subir no telhado, de abrir o telhado, de amarrar o paralítico numa corda e ficar lá em cima, descer pela corda, colocar diante do Cristo, diante do Mestre. Ninguém achou que estava errado o que ele estava fazendo, nem mesmo Cristo, não, pelo contrário. Quando colocou aquele homem diante dele, Jesus diz assim, pode colocar o texto lá, viu, filha? Quando o paralítico cai ali diante de Jesus, o texto diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, versículo 2, versículo 3, viram com ele conduzindo, versículo 4, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. Levar aquele que está precisando, aquele que está necessitado, aquele que está precisando de ter os seus pecados perdoados, sendo levado a Cristo e recebendo de Cristo o perdão. O versículo, Jesus, versículo 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas. Aí é que é o problema. O religioso insensível. O religioso que não entende o coração de Jesus. Estando ali alguns escribas, estavam arrazoando entre si. Quem é este para perdoar pecados? Quem é este? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus conhece o coração deles, conhece o que eles estão pensando. No versículo 7, por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Um coração puro, um coração quebrantado, um coração que entende, um coração que ouve. Mas aqueles que não entendem, amados, aqueles que não entendem o coração de Deus, aqueles que não compreendem estas coisas, atrapalham daqueles se achegarem. Por muitas vezes Jesus falou isso com eles. Fariseus hipócritas, que entram na porta e não deixam entrar. Porque se nós não entendermos o amor de Deus, nós seremos empecilho para muitos. Mas se nós entendermos o amor de Deus, nós abriremos portas para que eles entrem. Não vamos criar obstáculo, porque o pecado já é um obstáculo, e eles estão cercados pelo pecado. Estamos aqui para limpar caminho ou para gerar obstáculo no caminho? Somos pessoas que ajudam Cristo, abrindo o telhado e descendo pessoas para que esteja diante dele, ou somos pessoas que colocam obstáculo diante dos pecadores? Insensíveis à voz de Deus. Como que nós estamos vivendo? Os que limpam o caminho, ou os que colocam pedra no caminho? Vocês entendem isso, amados? Se o nosso coração continuar insensível, nós somos obstáculos, sim. Nós não entenderemos o amor. Nós não entenderemos o coração do nosso Pai, que enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Que enviou Cristo para pagar o preço mais caro, mais alto
pelos nossos pecados, que nos justificou na cruz, fazendo de nós homens e mulheres santos, pelo sangue derramado. Irmãos, nós não tivemos obstáculo para chegar, o caminho estava aberto, mas a nossa religiosidade, a nossa falta de fé, ou talvez até a iniquidade, vai endurecendo o nosso coração a tal ponto, que a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor, não consegue mais ouvir os seus conselhos, e nós somos problemas para as vidas que precisam se achegar. Então é necessário que cada um de nós nesta noite repare o nosso caminho. Tem alguma coisa que está endurecendo o nosso coração? É iniquidade? É religiosidade? A religião criou um muro onde a gente só enxerga a nós mesmos, fica se comparando. Eu sou melhor do que ele, igual aqueles dois que foi orar lá diante de Jesus, lá o publicano e o fariseu, né? Eu não sou igual a ele, Senhor. O fariseu dizia assim: eu não sou igual a esse cara aí, eu sou dizimista fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um cara bom. Esse aí não, ó. Aí o publicano lá do lado nem queria olhar para o céu, disse uma palavra: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. Só isso, Pai. A oração dele foi longa, desse tamanho: tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Oração longa, né? Não, mas a oração que Deus ouviu foi essa. Aí Jesus falou assim: quem voltou justificado para casa? Quem foi que voltou justificado? Publicano, que reconheceu quem ele era, que ele não merecia nada, e que Deus tinha dado tudo para ele, e que Deus é tudo. Então, amados, se o nosso coração não for esse coração, a gente continua esse outro aí, que acha que é, que acha que tem, que acha que pode. Mas ele nem é, nem pode, e não é nada. Porque quem é diante de Deus é aquele que se humilha, é aquele que tem o coração quebrantado diariamente diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu preciso da tua ajuda. Eu não quero, Senhor, chegar na tua presença no dia que o Senhor me chamar e dizer assim: por que você foi empecilho para eles? Por que em vez de você abrir porta, você fechou? Por que você fez isso com eles? Talvez a gente chega lá achando que é bom, que é isso, que é aquilo, e vai ouvir isso de Deus. Então vamos ser aqueles que abrem o caminho, que mostram o caminho. Vamos ser aquele que ama a Deus de verdade, e que o amor de Deus, e que esse amor possa contagiar os outros, possa contagiar aquele que está perto da gente e falar assim: eu nunca vi alguém dessa forma, que ama desse jeito, que mostra Deus desta forma. Irmãos, esse é o caminho, esse é o entendimento. Se a gente precisa de arrepender de alguma coisa, é tempo de arrependimento, sabe? É o que a palavra de Apocalipse falou: arrepende-te, é uma chance. Se você tem o coração duro, arrepende e volte ao primeiro amor. Volte a amar novamente, como você já amou um dia. Amou a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, sabe, como a ti mesmo. Então isso muda tudo, isso transforma tudo. Vamos colocar de pé. E se a gente puder, vamos fazer essa oração. Espírito Santo, leva-nos ao arrependimento. Queremos nos arrepender por não ter amado como devia, Senhor. Quem sabe nós deixamos o amor, o primeiro amor. Quem sabe nós deixamos, Pai, de abrir caminho para que outros se acheguem a Ti.
Porque esse caminho passa por nós, Pai, como filhos. Nós devemos entender isso, que só através do amor, da misericórdia, outros conhecerão o caminho que é Cristo, o caminho que leva ao Pai, que gera vida. Senhor, quantos que neste momento estão necessitados de conhecer o Senhor, de saber quem Tu és. E nós estamos aqui para ser luz para eles, para iluminar o caminho para eles, para que eles se achegam, para que eles entendam quem é Cristo, quem é o Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, o pecado da religiosidade, que nos separa deste amor, que faz com que nós percamos o entendimento do amor de Deus. Espírito Santo, gera em nós um coração puro, um coração cheio de fé, de ousadia, que faz o que aqueles 4 fizeram, Pai, carregaram o homem e levaram até o Senhor. Fizeram, Pai, o que tinha que ser feito. E ele pegou a sua cama e saiu andando e foi para casa. Curado, liberto, porque, e além do mais, perdoado. Perdoado pelo Senhor, que é o mais importante, Senhor. Que nós tenhamos facilidade, Pai, entendimento para agir assim, de não colocar empecilho, para que haja conhecimento do Teu amor, da Tua presença. Em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor,